Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, eu estou aqui mais uma vez, graças a Deus, com muita alegria e prazer de compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Tá chegando aqui pela primeira vez? Então, primeiramente, seja muito bem-vindo e saiba que isso aqui é feito com muito amor e carinho, dedicação, mas também muita simplicidade. Apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha aqui diariamente. Nós estamos aqui nesse momento meditando e refletindo sobre um livro extraordinário, é o livro de Salmos, e hoje nós temos uma porção um pouco extensa dos capítulos 38 ao 44, então vamos juntos direto ao conteúdo. Os Salmos da porção de hoje revelam um coração quebrantado, né? O autor aqui, o salmista, um coração muito quebrantado, que clama por misericórdia, justiça e também restauração. São orações sempre muito sinceras, algumas em meio a um tempo de culpa, é verdade, o salmista ali se sentindo pesado, culpado, outras em meio a um momento de perseguição, e todas com uma certeza em comum, de que Deus ouve e responde os seus filhos. Então prepare o seu coração para mais um Discipulando pela Bíblia. E nós começamos hoje pelo Salmo 38, que é uma oração de arrependimento. Davi aqui, ele está se sentindo culpado, né? Se sentindo pesado pelo pecado e também pela disciplina de Deus que veio sobre ele. Ele descreve inclusive dores físicas, isolamento e também um certo nível de desespero. Salmo 38, verso 3 e uma parte do verso 18. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, mas eu confesso a minha iniquidade. Davi se apresenta aqui num cenário vulnerável, mas porém também confiante, crendo que Deus não o abandonará, mesmo em seu tempo de fraqueza. A lição que nós podemos aqui extrair é de que o pecado sempre terá consequências, mas o arrependimento sincero atrai o socorro de Deus. E no Salmo 39, nós vemos que aqui Davi reflete um pouco sobre a brevidade da vida, sim, e a inutilidade da vaidade humana. Salmo 39, versos 4 e 5. Dai-me a conhecer, Senhor, o fim da minha vida. Tu me diste os meus dias a palmos. Ou seja, Davi está reconhecendo que a vida dele é frágil, é limitada e que Deus ele tem um controle de todos os seus dias contados, medidos por ele. Ele clama ali naquele momento, nesse salmo, por sabedoria, para viver o que ele tem de vida com propósito e também com humildade. A lição que podemos extrair aqui é: quando reconhecemos as nossas limitações, passamos a depender e a confiar totalmente em Deus. E no Salmo 40, Davi ele celebra a resposta de Deus após um período de espera. É um salmo também muito conhecido. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que coisa maravilhosa! Aqui é um salmista reconhecendo, após um período de paciência, de que Deus respondeu o seu clamor. Ele fala aqui esse salmo de fidelidade, da fidelidade de Deus, do desejo de obedecer e também de proclamar a justiça do Senhor. Nós podemos extrair uma lição valiosa desse salmo, que é que Deus honra os que confiam nele. Mesmo quando tudo parece parado, ele trabalha em nosso favor. E já o Salmo 41 trata da fidelidade de Deus para com aqueles que ajudam os mais necessitados. Salmo 41, verso 1. Bem-aventurado, ou seja, mais do que abençoado, é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Olha que promessa extraordinária. É um princípio. Se Deus te deu condições, seja financeiras, emocionais, de ajudar e socorrer o próximo, aquele que é pobre, aquele que não tem, Deus ele está guardando tudo isso em um depósito, e ele vai recompensar aqueles que andam nessa movimentação no dia da angústia. Isso é uma promessa, isso é extraordinário. Davi também pede cura e justiça contra os seus inimigos. A lição que podemos extrair é: quem age com misericórdia atrai a misericórdia do céu.
E o Salmo 42, ele retrata o anseio profundo no coração do salmista pela presença de Deus. Salmo 42, verso 1: como o servo anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Que verso maravilhoso, poético e profundo. Ou seja, está falando ali do verdadeiro desejo e anseio do coração. É como se o salmista estivesse declarando de forma poética de que Deus é a prioridade da vida do salmista. É o clamor de alguém que está ali por um determinado período longe do templo, com saudades da comunhão, mas que se lembra do amor de Deus. A lição aqui é: mesmo em meio à dor ou até à distância, podemos ordenar a nossa alma, ou seja, podemos determinar para a nossa alma: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então aqui é um salmo extraordinário para todos aqueles que andam em ansiedade, para que possa dar uma direção, um caminho, para que nós possamos alinhar nossa alma, para que a gente possa esperar sempre em Deus. E o Salmo 43, na verdade, é uma continuação do salmo anterior, reforçando assim o clamor por direção e luz. Salmo 43, verso 3: envia a tua luz e a tua verdade, pois elas me guiarão. Que verso extraordinário! Aqui o salmista está reconhecendo de que a partir da sua própria mente ou a partir da sua própria percepção, ele não vai conseguir alcançar a melhor direção, não vai conseguir acertar o alvo. Mas o salmista reconhece que ele precisa da luz, ele precisa da verdade revelada de Deus, porque exatamente isso é que vai guiar os passos do salmista em uma direção correta. A lição para extração aqui é que quando não enxergamos uma saída, a luz de Deus é e sempre será o nosso caminho. Ele nos conduz de volta a um tempo de alegria e de adoração. E o Salmo 44 é uma súplica coletiva. É o povo que se lembra das vitórias do passado, mas agora está vivenciando um tempo de sofrimento coletivo. Salmo 44, verso 22. Contudo, por amor de ti, somos, no plural, entregue à morte continuamente. Essa frase é, inclusive, citada por Paulo em Romanos capítulo 8. Olha que interessante. O apóstolo Paulo cita literalmente esse verso em Romanos capítulo 8. Para o quê? Para demonstrar que mesmo em momentos de tribulações, de perseguições, nada irá nos separar do amor de Deus. A lição aqui importante que podemos extrair é: a fidelidade não nos isenta e não vai nos afastar, inclusive, de lutas e de perseguições, mas a fidelidade em Deus nos garante que Ele está conosco sempre, inclusive no meio da tribulação. E já caminhando para o final da porção de hoje, nós vimos que dos Salmos 38 ao 44, nós aprendemos várias e várias percepções e chaves espirituais, como inclusive a questão do arrependimento, da esperança, uma questão também que fala sobre a sede espiritual, ou seja, de buscar, de priorizar esse relacionamento, comunhão com o Espírito Santo, e também fala sobre fé em meio a muitas lutas e perseguições. Vemos aqui nesses salmos um coração humano, sincero, mas também imperfeito, e que busca a Deus mesmo nos tempos de lágrimas. E para finalizar efetivamente o vídeo, eu gostaria de deixar um versículo para a reflexão do seu coração, que está em Salmos 42, verso 11, que diz o seguinte: espere em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face. E aí, gostaram do conteúdo de hoje? Esse vídeo edificou o seu coração? Falou profundamente ao seu ser? Então te peço agora humildemente para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo, e principalmente se inscreve também no canal. Para quê? Para que esse vídeo se torne relevante e outras pessoas também possam ser abençoadas por esse conteúdo. E agora chegou um momento também muito precioso e importante de me despedir de todos vocês, deixando a graça e a paz do Senhor Jesus e dizendo que amanhã, se assim o Senhor permitir, nós retornaremos com muito mais.
Shalom!